Começar a palestra com uma pergunta, né? Essa pergunta, a ideia é que ela possa nortear a apresentação, tá? Então, eletroconvulsoterapia ou escetamina em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Fica uma pergunta aqui, vamos tentar responder ao final da apresentação. Não tenho... Tá bem. Vendo? Não tenho conflitos de interesse e eu sou diretor do Centro de Terapias Biológicas, Dr. Luiz Ciula. Lá a gente realiza o ECT e a cetamina. Bom, começando a falar um pouquinho do transtorno depressivo, né? Então, a depressão é um transtorno que é caracterizado pela persistência de pensamentos, emoções negativas que perturbam o humor, a cognição, a motivação e o comportamento. É a principal causa de incapacidade no mundo, afetando mais de 300 milhões de pessoas, e recentemente, pelo Covid, teve um aumento significativo, mais de 25% se estima, né, devido ao isolamento social e problemas financeiros. Então, esses pacientes acabaram sofrendo mais. Entrando aqui, então, na depressão resistente. Mesmo diante de todos esses avanços psicofarmacológicos, medicações novas entrando no mercado, ainda há uma taxa de pacientes que não são responsivos à terapêutica convencional. Tá? Então, a depressão resistente é definida como uma resposta insatisfatória a 2 ou mais tentativas com antidepressivos. A gente sabe que quando o paciente chega ao ECT, muitas vezes ele passou por diversos medicamentos, muitas vezes já usou um inibidor da monamina oxidase. Então, os pacientes chegam bem graves para fazer tanto o ECT quanto com a cetamina. E essa resistência da depressão resistente ao tratamento, ela muitas vezes se desenvolve em pacientes que antes eram responsivos ao tratamento e por algum motivo passam a não ser mais responsivos, ou como um curso deteriorante da própria doença. Tá? E esses pacientes têm um custo médico mais elevado, têm uma chance maior de hospitalizar e, consequentemente, aumenta o risco de suicídio. Então, a discussão de hoje é em relação à depressão resistente. O que a gente vai usar? O ECT, a cetamina, para esses pacientes graves que não respondem mais a quase nada, né? Muitas vezes fizeram psicoterapias, enfim. E essa é a ideia de hoje, a gente poder ter uma diretriz para saber, né, o que a gente vai indicar nesse caso. Então, até o presente momento, não existe um consenso absoluto entre os especialistas para informar ou indicar o ECT ou a acetamina para o tratamento da depressão. Então, como vimos nas apresentações dos colegas, a ECT é um tratamento valioso para várias doenças psiquiátricas graves, particularmente quando é necessária uma resposta rápida e outros tratamentos falharam. Os refinamentos na técnica reduziram, mas não eliminaram os efeitos colaterais. Então, o ECT teve uma grande evolução. Máquinas antigas, hoje são máquinas modernas. Com a técnica, a gente consegue reduzir também efeitos cognitivos, efeitos colaterais. Mas o estigma, a falta de acesso ao tratamento tem contribuído para a subutilização do ECT. E a falta de treinamento do médico, né, que muitas vezes tem com o procedimento só na residência. Isso aqui foi uma revisão do New England. Eu vou começar em 2022 as revisões, depois vou atualizando até 2024. Então, vou começar pelas mais antigas aqui, tá? Mas foi um estudo importante que saiu há pouco tempo. Então, o ECT é endossado por diversos diretrizes profissionais, inclusive a Associação Americana de Psiquiatria, né? Então, é considerado o tratamento atual padrão ouro para DRT.
tá? Devido aos efeitos cognitivos e adversos, à falta de treinamento de médicos. Pesquisadores têm sempre tentado encontrar novas técnicas e novas possibilidades de tratamento que se assemelham a ECT. E daí surge aqui a cetamina como uma opção terapêutica. Tá? Então, foram vários trabalhos, vários artigos científicos que vêm atualmente comparando um e outro tratamento. Desde 2000, do ano 2000, um número crescente de ensaios clínicos demonstraram que doses baixas da mistura racêmica, acetamina, administrados por via intravenosa, podem ter efeitos antidepressivos rápidos e robustos na DRT. Aqui um estudo de Berman, foi o primeiro ensaio clínico randomizado com 9 pacientes. Vou falar um pouquinho de cetamina, que os colegas falaram bastante de ECT, né? Então, vou falar um pouquinho de cetamina também. Então, esse foi o primeiro ensaio clínico, 9 pacientes. Tá? Christian já estava, né, estudando isso há mais tempo, está ali no artigo. Então, foi demonstrado que teve uma melhora que infundiram, que fizeram a infusão da cetamina. Aqui tem um gráfico, deixa eu pegar o pointer aqui. Esse aqui é um gráfico com a Hamilton, né? Então, a gente vê ali já uma queda dos sintomas depressivos após a infusão de 60 minutos, 120 minutos e assim por diante, até 72 horas. Então, é muito rápido, fast acting. Então, é uma medicação de ação extremamente rápida, né? A cetamina é um antagonista do receptor de glutamato, do NMDA, e com isso ela ativa receptores AMPA, aumenta a BDNF, e isso causa uma plasticidade neuronal. Ela demonstrou, então, efeitos rápidos e robustos na depressão, e os efeitos adversos são limitados, são mais leves, né? Então, estabelecer a eficácia da cetamina e do ECT vem sendo uma questão clínica importante. Vários artigos estão tentando resolver essa questão. Existe um protocolo padrão, né? Essa justificativa para a administração de baixas doses de cetamina em pacientes com depressão veio de estudos pré-clínicos. Então, esses estudos pré-clínicos já estavam estudando há tempo o sistema glutamatérgico e vem sendo um mecanismo de efeito antidepressivo. Então, Christian, em 1994, com voluntários humanos, né, fez a infusão de 0,5 mg/kg de cetamina infundida por via intravenosa durante 40 minutos. E esse regime se tornou um protocolo padrão até hoje. Ela leva a uma redução do risco de suicídio, então é uma redução significativa dentro das primeiras horas que o paciente recebe a medicação, né, e pode persistir por 72 horas. Tá? Então, essa questão do efeito anti-suicida da cetamina foi considerado o avanço mais significativo da psiquiatria nesses últimos 50 anos. Aqui eu trago papers. Então, começar com os mais antigos, né? Então, a gente vai atualizando, né? Se foi um estudo importante, publicado na JAMA, então uma revisão sistemática e meta-análise de 2022, e aqui já se tentou agrupar, né, os pacientes, totalizou 340 pacientes, né, compreendeu 6 ensaios clínicos, e se descobriu que o ECT foi mais eficaz, apesar de tudo isso que eu falei da cetamina, né, mas o ECT foi mais eficaz do que a cetamina na redução da gravidade da depressão. Tá? Apesar da cetamina ter efeitos mais rápidos, né? Então, muitas vezes, um efeito antissuicida mais rápido.
mas também se descobriu que os pacientes recebendo ECT se recuperaram mais rapidamente da depressão. Esse foi um estudo conhecido da literatura, e então foi um estudo prospectivo, aberto, randomizado, de não inferioridade, e avaliou 403 pacientes. Então, dividiu, né, metade dos pacientes em ECT, metade na acetamina, o grupo de ECT de 6 a 9 sessões, e o grupo de cetamina foram 6 sessões. E daí descobriram que a acetamina não foi inferior ao ECT para o tratamento da depressão resistente sem psicose. Tá? Esse é um dado importante. A gente não tem estudos que mostrem que a gente possa usar acetamina em paciente psicótico. Daí a opção vai ser o ECT. Mas teve algumas limitações aqui, né, do estudo. Tá? Então, eles colocam que se a ECT fosse iniciada de forma bilateral, talvez um número mais significativo teria respondido, talvez o desfecho teria mudado desse estudo, né? Mas, enfim, são vários vieses, né? Isso é um deles que me chamou a atenção. Tá? Mas pela questão cognitiva, né? Então, tem essa tendência de usar o unilateral, pulso ultrabreve. Enfim, só é uma limitação aqui. Aqui nesse estudo fez uma análise, então, do estudo anterior, que eles viram que os pacientes ambulatoriais com depressão resistente ao tratamento, a acetamina foi mais eficaz. Então, teve uma eficácia maior da acetamina para os pacientes ambulatoriais, tá, em relação ao ECT. Aqui já é outro estudo, feito aqui no Brasil, pessoal de São Paulo, tem alguns colegas aqui. Então, uma revisão sistemática e meta-análise, 2024. Daí já fala que o ECT, no caso, seria mais eficaz para pacientes internados. Provavelmente por ser casos mais graves, pacientes internados, então, provavelmente tem uma resposta melhor à eletroconvulsoterapia. Aqui, então, tendências e perspectivas, né, nos dá alguma diretriz e uma possibilidade, uma ideia para responder a primeira pergunta que eu fiz. Quando a gente considera o ECT, então, podemos pensar que indivíduos idosos com depressão tendem a responder mais a ECT do que a acetamina. Pacientes com características psicóticas e risco de suicídio, duração mais curta de episódios, os pacientes que fazem vários episódios depressivos, né, num período curto de tempo, podem responder mais ao ECT, história familiar de doença mental grave, tá, e a acetamina indicar quando existe alguma questão médica grave que o ECT fique contraindicado. Também é uma opção que a gente pode considerar a acetamina aqui, né? Então, alguns pacientes são muito graves, a gente tem que ter um certo cuidado. A acetamina também pode ser uma opção. Esse é o último estudo que eu vou colocar, então, uma meta-análise grande, 1.370 pacientes, 17 estudos, ensaios clínicos, né? Então, ele sintetiza uma série de coisas importantes aqui, tá? Após sintetizar as evidências, se descobriu que o ECT mostrou maior eficácia na redução das pontuações de Hamilton e MADRS. São duas escalas comuns que a gente usa para avaliar, né, a progressão desse paciente. E outro dado interessante é que a combinação de cetamina com ECT, então serviços que muitas vezes tentam fazer a cetamina na sessão de ECT, né, como anestésico, não conferiu benefícios adicionais e aumentou os efeitos adversos. Outro dado interessante é que as taxas de recaída são semelhantes após ECT ou cetamina. A gente tinha uma ideia que a cetamina poderia ter uma recaída mais rápida, mas
não parece verdade. Então, tanto o ECT quanto a cetamina, o paciente que foi submetido ao tratamento pode ter as mesmas taxas de recaída. E aí ele conclui, né, que o ECT continua sendo o antidepressivo padrão ouro, com eficácia indiscutível para a depressão. No entanto, a cetamina oferece alívio mais rápido dos sintomas, né? E uma administração mais fácil. Quem trabalha com ECT sabe que a administração de cetamina é uma coisa mais fácil, né? Mais tranquilo, tá? Então, concluindo, a gente pode ter algumas conclusões disso tudo, né? E respondendo à questão da cetamina ou ECT para depressão resistente ao tratamento, a cetamina pode ser uma opção anterior ao ECT, em pacientes com depressão resistente, sem psicose. Então, essa é uma coisa importante. Então, paciente com depressão sem psicose, resistente ao tratamento, a gente pode considerar antes a cetamina. E ela pode ser indicada quando condições médicas que contraindiquem o ECT. Tá? Já o ECT pode ser considerado quando há uma depressão com psicose e risco de suicídio. Então, paciente deprimido, psicótico, risco de suicídio, a gente vai encaminhar para o ECT, tá? Sem sombra de dúvidas, né? Às vezes a gente ainda tenta tratar, via consultório, o paciente muitas vezes fica internado, não recebe ECT, prolonga o tempo de internação. Pacientes com características psicóticas respondem mais ao ECT, não temos dados em relação à cetamina. Pacientes internados, então, a gente pode dar uma preferência ao ECT. E indicação de ECT quando falta de resposta à cetamina, né? Lá no serviço de Porto Alegre, a gente às vezes vê isso. O paciente começa com o tratamento de cetamina, não responde e acaba que a gente indica o ECT, né? Mas não tem estudos de ECT em não respondedores da cetamina. Isso está faltando. Eu coloquei a cetamina aqui no final porque é o que está disponível no Brasil, né? Os estudos foram com a cetamina racêmica, mas o que está disponível para nós é a cetamina, que é o enantiomer S da cetamina, né? Que talvez tenha menos efeitos psicomiméticos que a cetamina racêmica. Então, por fim, o ECT continua sendo um valioso recurso, um salva-vidas na falha de tratamentos mais convencionais e para pacientes com doença mental grave. Eu trago o livro do meu avô, que foi médico psiquiatra. Há 50 anos atrás, estava participando aqui do congresso foi no Rio de Janeiro, 50 anos atrás, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Acho que foi o segundo, terceiro congresso. Estava falando sobre imipramina naquela época. Mas já trabalhava com ECT, né? Então, naquela década, ele já fazia ECT, mas não com todo esse avanço que a gente tem hoje, né? Enfim, o que ele coloca ali no capítulo de tratamentos biológicos? Ele diz assim, eu acho que conclui junto com o que a doutora Elise e a doutora Carla falaram, né? Que a gravidade de uma doença exige ação enérgica e decisiva, não permitindo contemporizações com recursos demorados que levarão à agravação, à cronicidade ou à morte. Combater qualquer terapêutica consagrada pela eficiência implica em rechaço passional oriundo de preconceitos incompatíveis com o espírito científico que deve reger a medicina. Então, a gente tem diversos trabalhos, artigos, mostrando a eficácia, né, do ECT, e a gente precisa saber fazer essa indicação. Aqui, por fim, o último slide, eu estou fazendo doutorado pela Universidade Federal de Pelotas, estou estudando esse tema, né, temos um projeto agora que a doutora Elisa está participando também, para ser aprovado, então a gente também vai analisar biomarcadores, né, com os tratamentos de ECT e cetamina. E, enfim, eu deixei meu contato para quem tiver interesse ou tem algum serviço. É um estudo multicêntrico. Acabou meu tempo, já terminando.
Mas é isso, deixa eu terminar aqui, que meu tempo já foi. Obrigado pela